Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o amor de Cristo, a comunhão do Espírito Santo estejam com você ao longo desse dia. Quarta-feira da 8ª semana da Páscoa. Eu já quero que você hoje se situa com as leituras, para que você possa se preparando para a Santa Missa logo mais, às 18 horas. A primeira leitura é de Atos Apóstolos, 3, é o capítulo, versículos de 1 a 10. O Evangelho chega até nós, através de Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Vamos à leitura? Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura e falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fique conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, como é bom saber que a sua preocupação, ao levantar, a primeira coisa que você faz é ler o Evangelho do dia. É ouvir o Evangelho do dia. O que é isso, meu irmão, minha irmã? Isso é amor pela palavra libertadora e salvadora de Jesus. E muitos
Muitos fazem mais do que isso. Além de serem tocados pela palavra, eles partilham, eles compartilham. Eles querem que outras pessoas tenham acesso à boa nova do Evangelho. Sobretudo uma palavra tão bonita como a de hoje, uma leitura tão bela como a de hoje. Jesus e o discípulo de Emaús. Aqueles que pensaram que a morte tinha vencido, que a morte tinha saído vitoriosa. Precisou Jesus, como um forasteiro, colocar no meio deles e caminhar com eles. Explicado a palavra, começando dos profetas, para que eles pudessem entender que Jesus estava no meio deles. E ao partir o pão, e aí eles reconheceram definitivamente que Jesus estava ali, caminhando com eles. E quando eles reconheceram Jesus, o que eles fizeram? Eles foram imediatamente contar aos outros irmãos, ou seja, falar da ressurreição. Até no entanto, eles estavam tristes. Aquele que veio para resgatar Israel. Até no entanto, eles viam Jesus como um Messias, simplesmente num aspecto militar, territorial, ou seja, que ia tirar Israel da opressão romana. Mas depois eles reconheceram e viram Jesus como Senhor e Salvador, o vencedor da morte. Então o convite que é feito a nós hoje é que nós também possamos abrir os nossos olhos, sentir o nosso coração abrasar e anunciar Jesus a tantas outras pessoas. E mostrar às pessoas que apesar do momento que nós estamos passando, a vida sempre vence. Basta que nós creiamos no Senhor. A cruz é simplesmente um instrumento de passagem. A cruz está no caminho, mas não é o fim, é o caminho. O fim é a vida nova, o fim é a ressurreição. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos, pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu faço um convite a você. Às 18 horas, Santa Missa, privada, mas eu estarei falando com você através das nossas páginas. Estarei rezando através das nossas plataformas e eu tenho alegria muito grande de saber que você reza conosco, pedindo as bênçãos de Deus. Amanhã é dia de missa devocional e da saúde. Amanhã é dia das bênçãos. Prepara os seus objetos aí, roupas, remédios, chaves da casa, do carro, do comércio, roupas, para a gente abençoar. E também a sua água, tá bom? É dia de bênçãos e também de rezar, pedindo a Deus, na intercessão de Santa Edviges, a cura do corpo e também da alma. Amanhã, às 16h. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da sempre Virgem Maria, do glorioso São José e de Santa Edviges. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, um beijo de Deus pelos lábios da sempre Virgem Maria. E quando a